Maio de 2021, e mais especificamente o dia 26 de maio de 2021, marca os 124 anos de publicação de Drácula, Romance Drácula, de 1897, do escritor irlandês Bram Stoker. E o que é interessante nesse aspecto é que Drácula ainda se mantém uma obra de referência para todos os escritores e escritores que querem embarcar na literatura de vampiros, se tornando uma referência marcante nesse processo de escrita, seja para acompanhar, para seguir as convenções ou para subverter essas mesmas convenções colocadas por Bram Stoker. Isso é interessante, que leva até Drácula a adquirir um status provocando nas pessoas o sentimento, se você perguntar para muitos leitores e leitoras, de que essa foi a primeira literatura, o primeiro romance de vampiros, quando na verdade, como a gente vai ver aqui, Drácula tem um longo processo, uma longa trajetória, que é o ponto alto de uma literatura de vampiros que já vinha acontecendo 150 anos, um século e meio antes de Bram Stoker publicar sua obra em 26 de maio de 1897. E nesse vídeo aqui você vai ver quais foram os vampiros e vampiras que criaram Drácula. E aí, tudo fantástico com você? A literatura de vampiros, como a gente conhece hoje, na verdade possui uma longa trajetória que vai se iniciar lá em meados do século XVIII. E por que especificamente em meados do século XVIII? Ainda mais quando a gente está falando do século das luzes, do iluminismo, quando a razão imperava. E é muito relevante considerar que, em pleno século das luzes, a Europa ainda estava envolvida em longos debates de diferentes pensadores sobre a existência ou não de criaturas que saem dos seus túmulos para atacar os vivos, né? O chamado levante vampírico do leste europeu. E debate esse que chamou a atenção de pensadores do porte como Voltaire, por exemplo. E nisso é muito decorrência das mudanças políticas na Europa de então, que acabou fazendo uma conexão, acabou provocando uma ponte entre a Europa Ocidental e o chamado leste europeu. E nesse ponto, a Europa e os grandes centros, as grandes metrópoles europeias, como a Alemanha, como a França, entrar em contato com as lendas, as crenças que se disseminavam nas regiões da Romênia, da Hungria, da Sérvia, dentre outros pontos. E essas narrativas sobre os mortos-vivos que saem dos seus túmulos para atacar os vivos, chamou a atenção, obviamente, capturou a atenção de artistas, primeiramente da Alemanha e depois de outros países. E aí é que começa a literatura de vampiros. Eu vou deixar, inclusive, marcado aqui embaixo 2 posts do blog Fantasticursos. O blog está passando por reformulações, né? Mas esses 2 posts estão lá para você acompanhar essa trajetória. E aqui eu vou focar nos 7 vampiros e vampiras que deram forma ao vampiro maior, ao Conde Drácula de Bram Stoker, beleza? Então eu vou começar aqui em 1748 com a publicação do poema alemão. A literatura de vampiros começa na Alemanha. Estou falando aqui do poema O Vampiro, Der Vampir, de Heinrich August Ossenfelder, publicado em 1748. O que é interessante aqui é que o vampiro, ele é uma ausência presente. Eu estou falando isso porque o vampiro, de fato, ele não aparece fisicamente. Esse curto poema, que inaugura a literatura vampírica, mostra um rapaz que anuncia sua vingança contra a amada pelo fato dela ter ouvido os conselhos de sua mãe para terminar o relacionamento com ele, visto que o rapaz pertence a uma região com fama de ser infestada por vampiros. Ainda que o vampiro não apareça aqui diretamente, os elementos de morte e desejo que surgem nesse texto, pela primeira vez associado ao vampiro, e a importância do leste europeu como morada desses seres, se tornaram partes indissociáveis das obras seguintes. A segunda obra que exerceu impacto direto sobre a formulação do personagem Drácula é o poema Lenore. Lenore, do poeta Gottfried August Burger, publicado no ano de 1773. Aqui também a gente não temos a presença direta do vampiro, mas existem elementos aqui que causaram impacto direto na literatura desses seres desde então. O poema narra a preocupação da jovem Lenore com a vida do seu amado William, que foi lutar na guerra entre a Prússia e o Império Austro-Húngaro. A aflição da moça aumenta quando vários homens
com exceção do seu William, retornam para casa. Uma noite, porém, William retorna montado em seu cavalo e chama Lenore para cavalgar com ele rumo ao seu leito de casamento. Após uma acelerada jornada por passagens sinistras, Lenore e o cavaleiro chegam ao cemitério, onde a aparência do rapaz se desfaz para revelar a morte. A entidade mostra o túmulo onde o corpo de William está e diz a Lenore que aquele será o seu leito de casamento. Nesse instante, o chão se abre e espíritos e demônios diversos levam Lenore para a cova. Apesar de não tratar diretamente de vampiros, a abordagem de dois temas caros à literatura de vampiros, o amor e a morte, aliada à eficaz construção de uma atmosfera gótica, fez com que Lenore exercesse um profundo impacto no gênero vampiresco. Uma das frases mais conhecidas da literatura de vampiros e que está presente no Drácula foi retirada desse poema. Eu estou falando do Os mortos viajam depressa. Early, driver. No one is here. Pentru că morții umblă repede. A terceira obra que a gente está falando de uma vampira é A Noiva de Corinto, de Braut von Corinth, de Johann Wolfgang von Goethe, do ano de 1797. Considerada a primeira obra a usar de forma direta o personagem vampiresco, neste caso uma vampira, o poema mostra como a jovem virgem retorna do mundo dos mortos para desfrutar dos prazeres sexuais que não teve em vida. Ela se dirige à pousada dos seus pais e seduz o Corinto Marcates, seu noivo quando ela era viva, que se encontra hospedado na casa dos pais da moça. Desmascarada por sua mãe, a vampira revela suas intenções de desfrutar os prazeres da carne, mesmo após morta, já indicando aí que já marcou de forma definitiva a vida do pobre rapaz, e aí retorna para o túmulo. A Noiva de Corinto é importante para a literatura de vampiros porque introduz a ênfase no elemento sexual do vampiro. A partir desse ponto, cria-se uma separação entre a imagem do vampiro folclórico, traduzida em um cadáver ambulante vestindo farrapos, e a representação do vampiro literário, como um ser sedutor, de sexualidade inquieta e aflorada. Outra obra que impactou diretamente a concepção do personagem vampírico é Christabel, de Samuel Taylor Coleridge, o grande poeta inglês Coleridge, publicada em 1816. Essa obra foi escrita em 1797, mas publicada em 1816. Aqui nós temos o vampira Geraldine. Nesse poema, o leitor e a leitora conhece a história da jovem Christabel, que se envolve com uma mulher chamada Geraldine. Após ser convencida pela misteriosa personagem, a moça e Geraldine se despem e a jovem percebe a pele velha e seca da mulher. Experimenta um momento de transe, que é o início de uma demorada cena ou uma afetiva entre a Christabel e a Geraldine. Ao acordar, Christabel sente um imenso sentimento de culpa, enquanto que Geraldine se levanta rejuvenescida. Levada ao castelo do pai de Christabel, Geraldine se envolve com o pai da anfitriã e parte do castelo com ele. Christabel não é apenas a obra que apresentou o vampiro pela primeira vez na literatura inglesa, mas também é o texto literário que criou a temática do homerotismo vampírico. E cabe salientar que todos esses textos no campo da poesia estão apresentados aqui, esses textos fundadores, vamos dizer assim, está presente aqui nessa obra Contos Clássicos de Vampiros, Bram Stoker e outros, publicado pela editora Edra, com tradução da grande Marta Chiarelli. Eu estou recomendando essa edição também porque, além de contar com todos esses textos, o Vampiro, o poema de 1748, também A Noiva de Corinto, também o Lenore, também conta com uma longa introdução que eu fiz para aqui, apresentando as origens, a disseminação da crença dos vampiros, suas configurações no imaginário humano, tá? Então é um longo estudo que eu coloquei aqui nessa obra, tá? Eu não sei se essa obra ainda está sendo veiculada, tá? Mas fica a dica para procurar aí. Contos Clássicos de Vampiros, da editora Edra. E o próximo vampiro, esse vampiro especial, porque a gente entra no campo da ficção, no campo da prosa, está no conto O Vampiro, The Vampire, do escritor John William Polidori, publicado em 1819. Aqui somos apresentados ao vampiro Lord Ruthven. E qual é a história?
Filho de uma família rica e procurando conhecer mais da sociedade inglesa, o jovem inocente Aubrey conhece o misterioso e sedutor Lord Ruthven nas festas e recepções londrinas e decide acompanhá-lo em viagem pela Europa. Aubrey, no entanto, logo se cansa do comportamento amoral de seu companheiro de viagem e o abandona, viajando sozinho para a Grécia. Lá, ao explorar as florestas da região, ele quase morre ao tentar salvar uma bela jovem do ataque de vampiro. Enquanto se recupera, Aubrey relata amizade com Lord Ruthven e, uma vez recuperado, viaja com ele pelas regiões da Grécia. A dupla é atacada por ladrões de estrada e Ruthven é ferido mortalmente. Antes de morrer, ele exige que Aubrey prometa que guardará em segredo a notícia da morte do amigo pelo próximo ano. Ao retornar para a Inglaterra, o jovem descobre que sua irmã está envolvida com um nobre, que se descobre ser justamente o Ruthven, mas nada pode fazer por conta de sua promessa. E eu não vou contar os detalhes que acontecem no conto, principalmente final, para que você possa ter a chance de ler essa obra seminal da literatura de vampiros, principalmente porque ela possui uma belíssima edição definitiva em português, publicada pela editora Semiclepsidra e a Et Editorial aqui no John William Polidori, O Vampiro, edição comemorativa de 200 anos. Vou deixar o link aí em cima do canal do Fantástico Cursos falando sobre a importância dessa obra. Olha o tamanho da criança. E aí você vai falar assim, porra, mas um conto é desse tamanho? Não, porque aqui, nesse longo, isso aqui é um estudo. Porque além de trazer o texto do Polidori, tem um prefácio do pesquisador Tobias Diniz, tem um pós-fácio da organizadora Marina Senna, que também pesquisa o tema, tem outros contos, tem cartas do próprio do Polidori, tem essa discussão por que o conto foi primeiramente foi atribuído ao Lord Byron. Lembrando, gente, que esse conto aqui nasceu na mesma noite que também surgiu Frankenstein de Mary Shelley. Olha no vídeo aí que eu marquei em cima. Beleza? Então, fica a dica para você também conhecer essa obra seminal. Por quê? E por que essa obra é tão fundamental para a literatura de vampiros? Essa obra, O Vampiro, é um divisor de águas na literatura do gênero porque introduziu o vampiro na ficção inglesa, criou a imagem do vampiro como um morto reanimado que caminha entre suas prováveis vítimas sem levantar suspeitas, estabeleceu o aspecto aristocrático da criatura, criou a imagem do vampiro como sedutor e avesso às morais sociais burguesas e reforçou a presença do elemento erótico entre ele e sua vítima. Aqui também a gente vai ser apresentado a um forte elemento homoafetivo entre o Ruthven e o Aubrey. E a penúltima obra, agora no campo do romance, é Varney o Vampiro ou O Festim de Sangue, Varney the Vampire or the Feast of Blood, escrito pelo autor James Malcolm Rymer no ano de 1847. A gente está falando aqui, ou seja, meio século antes de Drácula. Aqui somos apresentados ao vampiro Sir Francis Varney. Quando vivo, Varney se chamava Mortimer e tinha sido um defensor da coroa inglesa no século XVII durante a Guerra Civil entre a monarquia inglesa e o parlamento, que resultou na decapitação do rei Charles I em 1649. Após matar acidentalmente seu filho em um momento de fúria, o Mortimer perde os sentidos e é despertado 2 anos depois ao lado de um túmulo por uma voz que lhe diz que por conta do seu ato, ele foi amaldiçoado. E seu nome, dali por diante, seria Varney, o Vampiro. Ele tinha pele pálida, dentes longos como presas, unhas compridas e olhos brilhantes. Após beber sangue, ele ficava com a pele avermelhada. Já no século XIX, as aventuras de Varney giram ao redor do seu relacionamento com a família Pennyworth e seus conhecidos. Após muitas idas e vindas na Inglaterra, Nápoles e Veneza, Varney se cansa da sua existência e aí resolve dar um fim a ela. Mas como? Essa é uma história também que, se você curte literatura de vampiros, você precisa conhecer, porque a gente está falando das saborosas narrativas de Penny Dreadful. Lembrando que tem uma série aqui no Fantástico Cursos sobre Penny Dreadful, vou deixar a playlist marcada em cima, e você tem finalmente a chance de conhecer essa obra tão fundamental da literatura de vampiros aqui, ó. Isso aqui é um dos mais belos livros aqui da estante, daqui atrás, aqui, ó, do Fantástico Curso. Varney o Vampiro, clássicos dos Penny Dreadfuls, lá em cima. Varney o Vampiro ou Banquete de Sangue, volume 1. Olha
o tamanho da criança. Volume 1. Olha a bela capa, gente. Olha aqui a contracapa com os detalhes, com menções óbvias, bem no estilo mesmo dos Penny Dreadfuls, né? Das publicações vitorianas. Então a gente está falando aqui de uma das obras de referência na literatura de vampiros. Essa aqui é uma das obras que causaram impacto direto na publicação do Drácula. Então também é uma obra que tem ilustrações para acompanhar essa bela história, certo? Então, diversos capítulos, aquelas deliciosas contradições dos Penny Dreadfuls também. Mais uma obra com a qualidade mais uma do sebo Clepsidra, também para você conhecer. Lembrando também que a relevância dessa obra, de que forma ela contribuiu diretamente para o Drácula. Publicado em capítulos ao longo de 109 semanas, Varney o Vampiro foi posteriormente publicado em volume único de 800 páginas e se tornou extremamente influente não apenas por popularizar o vampiro entre o grande público, mas também por ser o primeiro romance de vampiros da literatura, inventar a imagem do vampiro de dentes pontiagudos, estabeleceu o ataque no pescoço deixando 2 marcas e criar o vampiro angustiado com a sua existência sobrenatural. E a última obra, aqui a gente está falando de um contato direto entre essa obra e o Drácula, é Carmila, a Vampira de Karnstein, Carmila, de 1872, do escritor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu. A vampira da vez é Carmila, a Condessa Mircalla de Karnstein. A novela mostra como a jovem Laura, habitando com seu pai em um pequeno castelo na região da Estíria, atual estado da Áustria, se vê envolvida por uma mulher chamada Carmila. Carmila entra na vida de Laura após um acidente de carruagem, que a leva a se hospedar na moradia de Laura. Gradativamente elas se tornam íntimas e Laura descobre que a misteriosa mulher a visitou durante a sua infância. A morte de outras jovens na mesma região acaba revelando que Carmila é, na verdade, a vampira Mircalla, Condessa de Karnstein, que passa a ser perseguida pelas autoridades locais. Estamos falando aqui da primeira novela vampírica da literatura inglesa. Carmila sedimentou a imagem do vampiro aristocrático do leste europeu que seria utilizado por Bram Stoker em Drácula. Dentre as convenções estabelecidas por essa obra e que foram seguidas por Stoker, destaco a transformação em outros animais, no caso de Carmila, é um gato, a força sobre-humana e os hábitos noturnos. E nesse caso também fica a dica dessa obra aqui, dessa edição. Tem diferentes edições do Carmila em português já, mas destaco essa aqui também da editora Edra, da Carmila, Vampira de Karnstein, Sheridan Le Fanu, porque também nessa eu fiz um longo estudo introdutório para essa obra, nesse caso, mostrando essa vinculação do vampirismo com o mistério do feminino. Por que o vampirismo surge justamente no feminino? Daí essas conexões com a mulher. Por que especificamente a mulher, né? Inclusive, esse é um ponto que eu falo em destaque, é objeto de um modo inteiro no curso do Fantástico Cursos, o curso online Dissecando Vampiros, onde eu apresento todo esse fascínio do monstruoso em mito, lenda, folclore, história, ciência, quadrinhos, literatura e também no cinema, ao longo de diferentes modos sobre a história do vampirismo, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra o link para o Dissecando Vampiros do Fantástico Cursos. Então fica a dica aqui para essa edição do Carmila, Vampira de Karnstein, primeira novela de vampiros, a introdução do vampirismo em novela na ficção inglesa, beleza? E aí nesse aspecto, todo o resultado de todos esses elementos, o resultado foi Drácula. Então Drácula é uma amálgama, é uma composição de toda essa tradição que remonta a 1748, lá no poema alemão, o Der Vampir, que vem atravessando, compondo diferentes elementos, a aristocracia, a moralidade, os elementos físicos dos dentes, a presença do sangue, o elemento sedutor, o elemento aristocrático. Então tudo isso fez parte da composição de Bram Stoker na hora de criar o seu personagem maior, que é o ponto alto da literatura de vampiros, beleza? Lembrando, inclusive, que eu estou falando aqui de monstruosidades, que você que escreve,
você pode sempre aproveitar, como o Bram Stoker fez, né? Porque cada monstro, cada vampiro se responde ao seu contexto de época. Você pode também criar seus monstros inseridos em contextos de época, baixando o e-book gratuito do Fantástico Cursos, o Como Criar Monstros, que está aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá? Então é um e-book gratuito que eu fiz justamente para mostrar as funções do monstruoso, o fascínio do monstro sobre a humanidade. Por que que somos fascinados e tememos o monstro, né? Então fica a dica também do e-book. Eu agradecer a você mais uma vez pela sua presença. Queria saber de você quais dessas obras que eu mostrei aqui te impactou mais nessa questão de literatura de vampiros e o que você acha, por que o Drácula ainda se mantém tão relevante, né? Quais são os pontos que se tornaram atemporais na grande obra do Bram Stoker, beleza? Muito obrigado e continue aqui prestigiando sempre Fantástico Cursos. Agradeço pela sua presença. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.